Olá pessoal, este é um vídeo que já faz tempo que eu estou programando, mas há um tempo atrás saiu um artigo, em fevereiro último, na Carta Capital, que tocou na questão do racismo dentro do espiritismo, ou como alguns chamam, kardecismo. Até foi um artigo que foi até compartilhado pelo Marco Aurélio Ramos. E aí, como eu já estava numa pesquisa sobre esse assunto, ele só veio acirrar mais a necessidade de fazer esse vídeo aqui, que inclusive foi pedido poucos dias atrás por alguns inscritos do canal Paulo Steckel. Então hoje eu vou falar sobre essa questão, o que eu penso, apresentar o que seriam as provas desse racismo dentro dos textos de Kardec e vocês tiram as conclusões de vocês. Na verdade vai ser uma apresentação até mais jornalística nesse sentido. Só no final eu realmente vou dar minha opinião sobre essa questão. Mas antes eu coloco o seguinte, é quase um spoiler disso, na verdade, né, das minhas conclusões. Eu já fiz um vídeo falando sobre a escravidão na Bíblia e o fato de que a Bíblia nunca se contrapôs à escravidão claramente, mas não só ela, nenhum outro livro sagrado. Bom, isso é um problema que todas as religiões padecem, né? E cada um desses livros sagrados ou obras, bases das religiões, são produto do seu próprio tempo. Então é natural que isso seja assim, né? Não quer dizer que nós vamos concordar com isso hoje, mas nós temos que entender o contexto histórico em que aquilo aconteceu e se pretendemos de alguma forma dar algum valor àquela espiritualidade que está ali apresentada, temos que fazer uma atualização sim, recontextualizar, avaliar, né, se aquilo nos serve ou não nos serve. E o espiritismo não fica fora dessa conta, gente. Isso é importante que a gente coloque. Existe talvez um certo fundamentalismo espírita aí que considera os seres humanos mais evoluídos ou menos evoluídos a partir de sua origem, né, física inclusive, né, étnica, racial. Pois é, parece que sim, foi mais evidente no período do Kardec. E hoje, ainda que pareça até estranho se falar isso, até mesmo entre os próprios espíritas, não se pode negar os cento e tantos trechos que existem na obra de Kardec sobre isso, gente. Esse é um ponto interessante. Então, eu vou colocar aqui na nossa tela o artigo que deu origem a essa ideia, né, de fazer esse vídeo de hoje. O Racismo de Kardec e o Calcanhar de Aquiles dos Espíritas, do Franklin Félix. Devemos debater com base em leituras evangélicas e antirracistas o racismo estrutural da nossa sociedade branca e eurocêntrica. Esse é o artigo. Até um artigo curto, né? O Franklin Félix, ele é psicólogo, educador, militante pelos direitos humanos e um dos idealizadores do movimento de espíritas pelos direitos humanos. Então ele escreveu na Carta Capital, inclusive vou deixar o link desse artigo aqui para vocês depois na descrição do vídeo, então ele escreveu sobre isso. Aí tem uma pequena introdução sobre a questão de Aquiles e tudo, e aí ele entra na questão especificamente do racismo, né? Deu algumas explicações iniciais e diz o seguinte: trazer à tona o triste episódio do racismo de Allan Kardec, fruto de uma visão eurocêntrica de sua época, assim, porque ele não era o único que pensava assim, na verdade toda a sociedade europeia branca pensava assim, né? E que deve ser debatido e combatido para não reforçar ideias obsoletas, preconceituosas e anticristãs ainda nos dias de hoje, é uma tarefa de todos aqueles que acreditam e lutam por uma sociedade mais plural, inclusiva e sem racismo. Aliás, gente, tem mais doutrinas daquele período que padecem do mesmo problema, o caso do perennialismo, ou também chamado conservadorismo, e até a teosofia de Helena Blavatsky, gente, que se vocês lerem A Doutrina Secreta, principalmente, outras obras dela, ela deixa claro nessa teoria das raças raízes uma ideia parecida com essa de Kardec, de que algumas raças são mais evoluídas do que outras, o que é muito complicado, gente. Vou falar isso mais adiante. Mas continua o Félix aqui. Sua postura racista se manifestou em textos distintos, e trago dois exemplos. Em um artigo publicado na Revista Espírita em 1862 e outro que aparece em obras póstumas, portanto não foi publicado por Kardec, talvez ele não publicasse, né, suponho. O primeiro se chama Frenologia Espírita e a Perfectibilidade da Raça Negra, e o outro, Teoria da Beleza.
Então, eis o trecho, a meu ver, mais problemático. Gente, esse trecho é terrivelmente preconceituoso. Observem bem. Assim como organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se sem dúvida de uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças das quais muito pouco se pode ensinar. Mas por meio de cuidados inteligentes é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui um progresso que levarão para outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições. Trabalhando em sua melhoria, trabalha-se menos pelo seu presente, pelo seu futuro, e por pouco que se ganhe para eles é sempre uma aquisição. Cada progresso é um passo à frente, facilitando novos progressos. Allan Kardec, Perfectibilidade da Raça Negra, Revista Espírita, abril de 1862. Aqui já se vê uma confusão, gente, entre o corpo físico e o tal espírito, ou alma, ou como queiram chamar, uma conexão com o progresso espiritual. Ou seja, ele está conectando o corpo físico a um progresso espiritual. Isso vem bem da frenologia, que daqui a pouco eu vou explicar, daquele período do século XIX. O problema é que a frenologia todo mundo sabe que caiu por terra faz tempo, mas esses trechos continuam nas obras espíritas e continuam influenciando o pensamento dos espíritas, que não percebem que este é um pensamento preconceituoso. Ele, na verdade, tenta tirar até do corpo físico o preconceito, mas ele inclui esse preconceito na alma. E aí é muito complicado, né? Continua aqui o texto. Em 2006, lembra o amigo e pesquisador Elias Moraes, a Federação Espírita Brasileira e as demais editoras que publicam a obra literária de Allan Kardec foram acionadas pelo Ministério Público da Bahia em virtude de 106 referências consideradas racistas ou preconceituosas nos textos de Allan Kardec, onde a ideia de raça alimentava o entendimento de que existem raças superiores e raças inferiores e que as raças se sucedem mediante aperfeiçoamento com a extinção gradativa daquelas consideradas inferiores. Aliás, nós achamos a mesma coisa na doutrina secreta de Helena Blavatsky, gente. Se fizermos um escrutínio desses trechos, poderia caber o mesmo tipo de ação no Ministério Público, gente. A essa crença foi dado o nome de darwinismo social. Mediante um termo de ajustamento de conduta, TAC, as editoras espíritas foram legalmente constrangidas a inserir em cada um desses 106 pontos uma nota de esclarecimento alusiva aos trechos nos quais se pode vislumbrar eventual conteúdo discriminatório ou preconceituoso. Desde então, todas as editoras que publicam os livros de Allan Kardec remetem o leitor por meio de notas de rodapé a uma nota no final do livro onde explicam o contexto histórico, cultural e social existente na metade do século XIX na Europa, época e local em que foram redigidos os referidos textos. Para o professor Lair Amaro, doutor em História, é incontestável que a teoria científica da hierarquia das raças constituía uma verdade para Allan Kardec. Assim, para ele e para os espíritos superiores, segundo Kardec, as raças não brancas encontravam-se em estágio inferior da evolução, enquanto a raça branca estava no ápice. Hoje nós sabemos que isso não faz o menor sentido, né, gente? Todo conhecimento é fruto de seu tempo, e precisamos olhar com cuidado para todas as outras obras de Kardec que pregou a fraternidade entre todos, o amor ao próximo e a igualdade. O Espiritismo não é uma revelação sagrada, estanque, imexível. Kardec, como qualquer um de nós, cometeu equívocos, e certamente de onde ele está, no plano espiritual, deve se arrepender de algumas posturas. Esse racismo estrutural, fruto de uma sociedade patriarcal, branca, heteronormativa, machista e preconceituosa, se manifesta também em pequenas brincadeiras, em chacotas, em olhares. O sociólogo Clóvis Moura e o antropólogo Kabengele Munanga alertam que o racismo brasileiro é um fenômeno estrutural e estruturante das relações socioculturais. Moura coloca no centro do debate o racismo como elemento formador do Estado brasileiro. O antropólogo brasileiro congolês aborda a falsa democracia racial e as particularidades do Brasil em comparação a outros países. Nós, os religiosos, temos a obrigação moral de lutar contra todas as formas de opressão, em especial aquelas oriundas de raça e cor. É necessário levantar a discussão, estimular e contribuir para a reflexão e promover ações propositivas para a superação do racismo e do genocídio negro.
É fundamental o diálogo entre comunidades de fé e movimentos sociais, movimentos negros, a confecção de material educativo que abordem o combate ao racismo e auxiliem na formação de irmãos e irmãs sensíveis aos problemas sociais. O racismo não pode ser tirado do debate no campo da fé. Não basta apenas não sermos racistas, como assegura Davis. Esse é um dever legal, moral e cristão, no meu caso. Devemos ter uma postura antirracista, condenando, combatendo e reprimindo diariamente todo tipo de preconceito e segregação por raça e cor dentro e fora das nossas comunidades de fé. Temos que transformar nossos espaços de fé em verdadeiras escolas de ética, cidadania e vivência plena do Evangelho. Devemos debater, com base em leituras evangélicas e antirracistas, o racismo estrutural da nossa sociedade branca e eurocêntrica. Moise presente, Durval presente. Então, Franklin, como eu disse, ele é um dos idealizadores do movimento de espíritas pelos direitos humanos. Bom, esse foi o texto, então, que deu, né, origem a essa ideia, mas existia agora a fundamentação. Ele só usou um trecho ali do que é considerado realmente racista, mas existem vários que eu escolhi aqui, vários materiais, inclusive, que já debateram isso muito antes desse artigo do Félix, e que eu acho que vale a pena a gente analisar para poder chegar a alguma conclusão. Mas ali já ficou evidente que o Kardec foi um homem do seu tempo, um homem branco, e tudo aquilo que ele representa é o seu preconceito da época. Hoje, vamos ser bem claros, sendo bem sinceros, até para não sermos assim acusados de um preciosismo terrível, qualquer coisa que nós estejamos falando hoje que achemos politicamente correta pode daqui a 100, 200 anos ainda ser considerada errada. Mas para nós hoje está tudo certo. E aí que está a questão. Para o Kardec talvez fosse a mesma coisa. Ele deu aval a uma teoria da época, né, da ciência da época, e aí baseou o seu espiritismo nisso. Inclusive colocou na boca dos espíritos muitas vezes isso. É o risco que se tem sempre. Pode ser que nós sejamos acusados no futuro de coisas semelhantes em outros temas? Pode. Pode ser que sim, pode ser que não. Só que nós não podemos falar para o futuro, nós só falamos no presente para os nossos iguais no presente. Foi o que ele fez. Não significa que eu estou defendendo o que ele disse e os tais 106 trechos racistas das obras dele. Pelo contrário, estou repudiando todos os 106 trechos, assim como repudio, né, os trechos racistas da doutrina secreta de Helena Blavatsky, que inclusive foi uma grande opositora do espiritismo na época. Né? Estou dizendo isso até para fazer um contraponto e dizer que não é só o kardecismo ou o espiritismo que padecem desse mal. Né? Até no budismo, gente, sendo bem sincero, ainda estou para fazer um estudo nesse sentido, que também vai ser meio polêmico, complicado. Mesmo no Vajrayana e no Mahayana, principalmente no Vajrayana, existem vários trechos, né, dos livros tradicionais que são incrivelmente preconceituosos, seja com as mulheres, seja em relação a, digamos assim, algo que até pode se assemelhar às vezes ao que o Kardec disse, de que algumas características físicas demonstram karma bom ou karma ruim. Por exemplo, quando nós falamos da teoria da beleza daqui a pouco, hoje, a noção de beleza é bem diferente da noção de beleza na época de Kardec e bem antes ainda. Mas a gente vê em alguns textos dentro do próprio budismo que dão a entender que a pessoa que nasce feia, embora feio seja muito relativo essa questão, é porque teve um mau karma vindo de outra vida que agiu de determinada forma. Talvez o Kardec até concordasse com isso no século XIX, né, com essa visão budista aí, dentro do Vajrayana e do Mahayana superior. Porém, eu não posso concordar com isso. Para mim, são textos espúrios dentro do budismo, assim como reprováveis os mesmos trechos dentro do kardecismo, assim como reprováveis os trechos racistas dentro da doutrina secreta. Gente. Muito complexo isso, né? E é polêmico, eu sei que vai dividir vocês na hora de ter opinião, então por isso que eu recomendo assistirem o vídeo até o fim, prestarem atenção nos trechos e se basearem no que eu disse, que talvez balize vocês na hora de serem severos com os trechos e pelo menos compreensivos com relação às pessoas envolvidas nisso, que é, as pessoas escrevem para o seu tempo, de acordo com o conhecimento e o consenso do seu tempo. Foi o que Kardec fez e muitos outros líderes religiosos também fizeram. Entendam dessa forma. Bom, existe um texto
além desse que eu acabei de falar para vocês, né? Que vai dar mais base para isso que a gente está dizendo. Na verdade, são vários os textos. Tem os trechos, inclusive, desse artigo da perfectibilidade da raça negra. Na realidade, o texto se chama, né, Frenologia Espiritualista. Como é que está aqui o texto exato? Frenologia Espiritualista e Espírita. Perfectibilidade da raça negra, que saiu, né, na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos, 1862. Até está na Kardecpédia esse texto aqui, kardecpedia.com, e eu vou deixar o texto original desse do Kardec para vocês, mas eu vou ler uma boa parte dele para a gente poder entender em que sentido é isso. Tem partes realmente bem revoltantes para quem passa por esse problema todo do racismo, gente. Mas para qualquer um de nós tem que ser revoltante. Ele diz o seguinte: a raça negra é perfectível. Vocês já notam o peso dessa primeira frase, gente? A raça negra é perfectível, ou seja, possível ou passível de se tornar perfeita, como eles consideram a raça branca? Olha que nível da coisa. Continuando o texto. Segundo alguns, a questão é julgada e resolvida negativamente. Se assim é, se essa raça é votada por Deus a uma eterna inferioridade, a consequência é que será inútil preocuparmos-nos com ela e que devemos limitar-nos a fazer do negro uma espécie de animal doméstico dedicado à cultura do açúcar e do algodão. Olha só a sutileza desse primeiro parágrafo. Porque primeiro que ele contesta que a raça negra não seja levável à condição perfeita, porém diz que ela precisa ser aperfeiçoada, enquanto que ela não diz o mesmo sobre a raça branca. Então existe um preconceito velado que tira o problema da questão física e coloca lá no espírito. Sutil, né? Mas continua sendo racismo. Né? Continua ele. Entretanto, a humanidade, tanto quanto o interesse social, requer um exame mais acurado. É o que tentaremos fazer. Mas como uma conclusão dessa importância, num ou noutro sentido, não pode ser alcançada levianamente e deve apoiar-se em raciocínio sério, pedimos permissão para desenvolver algumas considerações preliminares que nos servirão para mostrar mais uma vez que o Espiritismo é a única chave possível de uma porção de problemas insolúveis com o auxílio dos dados atuais da ciência. Eu contesto essa frase, única chave possível, completamente. Seja o Espiritismo dizendo isso, seja o cristianismo dizendo que é a única religião verdadeira, seja o budismo dizendo que o Buda é o único protetor dos seres, não importa de onde venha esse absolutismo, eu rechaço. Continua ele aqui. A frenologia nos servirá de ponto de partida. Exporemos sumariamente as suas bases fundamentais para melhor compreensão de tudo. Como se sabe, a frenologia apoia-se no princípio de que o cérebro é o órgão do pensamento, como o coração é o da circulação, o estômago da digestão, o fígado da secreção da bile. Esse ponto é admitido por todos, porque ninguém pode atribuir o pensamento a outra parte do corpo. Cada um sente que pensa pela cabeça e não pelo braço ou pela perna. Além disso, sente-se instintivamente que a sede do pensamento está na fronte. E aí ele vai falando isso aí, dá mais alguns detalhes que vocês vão ver no texto original. Aí eu não vou ler essa parte aqui, que é bem longa, do que é a frenologia. Aí mais adiante ele diz o seguinte: isso nos conduz ao exame da importante questão da inferioridade de certas raças e da sua perfectibilidade. Para começar, estabelecemos como princípio que todas as faculdades, todas as paixões, todos os sentimentos, todas as aptidões estão na natureza. São necessárias à harmonia geral, porque Deus nada faz de inútil. O mal resulta do abuso, bem como da falta de contrapeso e equilíbrio entre as diversas faculdades. Assim, as faculdades não se desenvolvem simultaneamente. Disso resulta que só lentamente se estabelece o equilíbrio. E essa falta de equilíbrio produz os homens imperfeitos, nos quais o mal domina momentaneamente. Tomemos, por exemplo, o instinto da destruição, que, aliás, ele não pode esquecer aqui que, se é por isso, né, a raça branca, principalmente a europeia, da qual ele fazia parte, foi uma das que mais demonstrou o instinto de destruição nos últimos, 2000 anos, digamos assim. Continua o Kardec. Ele é necessário, o instinto de destruição, porque na natureza há necessidade de que tudo seja destruído para se renovar.
Por isso, todas as espécies vivas são, ao mesmo tempo, agentes destruidores e reprodutores. Mas o instinto de destruição isolado é um instinto cego e brutal. Ele domina entre os povos primitivos, entre os selvagens cuja alma ainda não adquiriu faculdades reflexivas próprias a regular a destruição na justa medida. Destruição na justa medida. Vocês não sentem aqui um passapanismo para a destruição coletiva do povo europeu, né, dos europeus aqui, falando de uma destruição individual das tribos aqui? Parece que eu estou vendo aqui Estados Unidos e OTAN falando contra a Rússia ou coisa assim. Veja que esse eurocentrismo até hoje ainda funciona, gente. Ainda funciona, tentando passar pano para as ações que vêm do eurocentrismo. Continua Kardec. Em uma única existência, poderá o selvagem adquirir essas faculdades que lhe faltam? Seja qual for a educação que lhe derdes desde o berço, dele fareis um São Vicente de Paulo, um cientista, um orador, um artista? Como se não houvessem artistas entre os africanos, né, gente? Não, porque é materialmente impossível, afirmou Kardec. Contudo, esse selvagem tem uma alma. Qual a sorte dessa alma depois da morte? É punida pelos atos bárbaros que ninguém reprimiu? É colocada em igualdade com o homem de bem? A ideia do cidadão de bem já vem de lá, né? Por isso que eles votaram tudo no Bolsonaro, esses espíritas de direita aqui. Né? Um não é mais racional que o outro. É então condenado a ficar eternamente em um estado misto, que nem é felicidade nem desgraça? Isso não seria justo, porque se ela não é mais perfeita, não depende de si. Não se pode sair desse dilema senão admitindo a possibilidade de progresso. Veja aqui a questão do progresso nas raças que ele chama de selvagens, e inclui os negros, é uma possibilidade. Veja só aqui, parece que ele está dando um grande benefício para esse povo. Ora, como pode progredir se não tendo novas existências? Ou seja, a única forma que o Kardec vê da raça negra evoluir nesse sentido é reencarnando e tentando nascer branco. Só falta dizer isso, né? Dir-se-á que poderá progredir como espírito sem voltar à Terra. Mas então, por que nós, civilizados e esclarecidos, nascemos na Europa e não na Oceania, em corpos brancos em vez de corpos negros? Por que um ponto de partida tão diferente se só se progride como espírito? Por que Deus nos livrou da longa rota percorrida pelos selvagens? Vejam que texto terrível, gente. Incrivelmente preconceituoso. Incrivelmente preconceituoso. Continua. Nossas almas seriam de natureza diversa das suas? Por que tentar torná-los cristãos? Se os tornais cristãos, é que os olhais como vossos iguais perante Deus. E se é vosso igual perante Deus, por que Deus vos concede privilégios? Ela ainda bota Deus na ideia como se estivesse concedendo algum privilégio aos europeus. Né? Por mais que façais, não chegareis a nenhuma solução, a não ser admitindo para nós um progresso anterior e para os selvagens um progresso ulterior. É literalmente dizer que os europeus são mais evoluídos do que eles consideram selvagens, que são então os africanos, né, os povos da Oceania, os povos originários do Brasil, da América, de onde for. Se a alma do selvagem deve progredir ulteriormente, é que nos alcançará. Poxa vida, gente. Então dá a entender que alguém da raça negra deve fazer tudo para renascer e chegar ao nível de um branco europeu? Putz grila, gente. Olha que absurdo isso. Isso baseou o espiritismo durante muito tempo e ainda tem resquício, gente. Porque eles não a quebraram com essa lógica ainda. Se progredimos anteriormente, é que nós fomos selvagens, pois se for diverso o ponto de partida, não haverá mais justiça, e se Deus não for justo, não será Deus. Aqui ele não se dá conta que não é uma questão de justiça e nem de Deus, é de que o argumento dele está errado, equivocado, totalmente fora de lógica. E ele está se baseando numa pseudociência, que na época era considerado por algum foro científico, que é a frenologia, né? Mas totalmente equivocado cientificamente. Continua o texto aqui. Temos, assim, forçosamente duas existências extremas. Ele coloca em polarização na época, né? A do selvagem e a do supercivilizado. Europeu supercivilizado, gente, fazendo o que fizeram na América, que mataram todo mundo que puderam? Por favor, né? Então, como ele diz, a do selvagem e a do supercivilizado. Mas não haverá meio termo entre esses dois extremos?
Segui a escala dos povos e vereis que há uma cadeia ininterrupta sem solução de continuidade. Ainda uma vez, todos esses problemas são insolúveis sem a pluralidade de existências. Dizei que os neozelandeses renascerão num povo um pouco menos bárbaro, e assim por diante até a civilização, e tudo se explica. Que se em vez de seguir os degraus da escada, ele os transpuser de um salto e chegar sem transição até nós, dará um hediondo espetáculo de um Dumbledore que para nós é um monstro e que nada apresentaria de anormal entre as tribos da África Central, de onde talvez tenha saído. Aqui existe a presunção de que toda a Europa é mais evoluída que o resto do mundo, gente. Um eurocentrismo descarado, incrivelmente racista, inclusive espiritualmente eugênico. Eu chamo isso de eugenia espiritual. E infelizmente o espiritismo brasileiro padece disso. Continua o texto. Assim é que, se nos fecharmos em uma existência única, tudo é obscuridade. Tudo é problema sem saída, ao passo que com a reencarnação tudo é claridade, tudo tem solução. Aí eu digo aqui, tudo bem, a forma como ele está usando a ideia de reencarnação para explicar isso é racista. É possível explicar tudo isso sem um racismo e até usando o renascimento, reencarnação? Claro que é. Eu acredito que é. Desde que nós digamos que a evolução é individual, não depende de raça, não depende de etnia, e que o desenvolvimento espiritual que uma pessoa pode apresentar não tem nada a ver com raça ou etnia de onde ela vem, mas simplesmente a responsabilidade dela mesma. Isso tiraria todo e qualquer racismo do processo, mas nós ainda teríamos que incluir hoje, eu não digo só para o espiritismo, para outras doutrinas também, o elemento da justiça social, que é um fator externo que não pode ser desconsiderado, mas infelizmente tem sido desconsiderado por muitas espiritualidades, não só pelo espiritismo. Né? E muito comum também nessa chamada galera nova era, namastê, gratiluz, que desconsidera a questão da justiça social como um fator que também atrapalha a evolução dos seres. Gente. Continuando aqui o texto do Kardec. Aí ele fala mais algumas coisas, e aí mais adiante ele diz o seguinte. Todos os corpos animados encerram incontestavelmente o princípio de todos os órgãos, embora em certos indivíduos alguns se achem em estado de tal modo rudimentar que não são suscetíveis de desenvolvimento e que são como se não existissem. Assim, nesses indivíduos não pode haver percepções nem manifestações correspondentes a esses órgãos. Numa palavra, em relação a essas faculdades, eles são como os cegos para a luz e os surdos para a música. O exame frenológico dos povos pouco inteligentes constata a predominância das faculdades instintivas e a atrofia dos órgãos da inteligência. Aquilo que é excepcional nos povos adiantados é a regra em certas raças. Por quê? Será uma injusta preferência? Não, é sabedoria, pois a natureza é sempre previdente, nada faz de inútil. Ora, seria inútil dar um instrumento completo a quem não tenha meios para dele se servir. Os espíritos selvagens são ainda crianças, se assim se pode dizer. Neles, muitas faculdades ainda estão latentes. Ou seja, dá a entender que um ser humano que eles consideram selvagem não tem todas as faculdades desenvolvidas, enquanto que a própria ciência hoje diz que sim. Não há nenhuma diferença real no cérebro de um bosquímano, de um negro africano, de um negro brasileiro, de um europeu, de um norte-americano, de um asiático. Todos têm as mesmas características humanas. Então aqui é puro preconceito. Né? Que faria o espírito de um Hottentot no corpo de um Aragô? Seria como alguém que nada sabe de música diante de um piano excelente. Por uma razão inversa, que faria o espírito de Aragô no corpo de um Hottentot? Seria como um Liszt diante de um piano contendo apenas algumas cordas estragadas das quais o seu talento não conseguiria jamais tirar sons harmoniosos. Olha que absurdo. Aragô entre os selvagens, com todo o seu gênio, seria tão inteligente quanto pode ser um selvagem, e nada mais. Ele jamais seria, numa pele negra, membro do Instituto. Olha só um racismo evidente aqui. Seu espírito faria o desenvolvimento dos órgãos? Dos órgãos fracos, sim. Dos rudimentares, não. Olha, gente, que absurdo. Assim, a natureza apropriou os corpos ao grau de adiantamento dos espíritos que neles devem encarnar-se. Ele está dizendo que há uma relação entre o desenvolvimento de um espírito e o corpo que ele vai ocupar.
mas não por individualidade, que seria até uma explicação plausível, como eu falei antes, né? Ou seja, ele nasce num corpo que tenha problemas, sei lá, mas daquele indivíduo, não de uma raça inteira ou de uma etnia inteira. Aqui ele dá a entender dentro de uma etnia inteira. Então, alguém lá que precisa se adiantar nasceu numa tribo africana e não no meio da Europa por uma questão de evolução espiritual. Como se já estivesse claro, né, isso a gente sabe que não é bem assim, que uma tribo na Europa não possa ter graus de desenvolvimento comparáveis, às vezes, ao de um londrino, quando analisadas de um ponto de vista mais científico, só porque eles não possuem toda a tecnologia que um londrino tem. Isso é puro preconceito. A antropologia hoje pensa bem diferente disso, gente. Aí ele ainda diz: por isso os corpos das raças primitivas possuem menos cordas vibrantes que as raças mais adiantadas. Que absurdo, gente. Que absurdo. Está falando das cordas vocais em relação à capacidade de falar e articular e tudo mais que ele fala nesse texto. Há, pois, no homem dois seres bem distintos: o espírito, ser pensante, e o corpo, instrumento das manifestações do pensamento mais ou menos completo, rico em cordas conforme as necessidades. Chegamos agora à perfectibilidade das raças. Por assim dizer, essa questão é resolvida pela precedente, apenas temos que deduzir algumas consequências. Elas são perfectíveis pelo espírito, que se desenvolve através de suas várias migrações, em cada uma das quais adquire pouco a pouco as faculdades que lhe faltam. Mas à medida que suas faculdades se ampliam, necessita de um instrumento adequado, como uma criança que cresce precisa de roupas maiores. Ora, sendo os corpos constituídos insuficientes por seu estado primitivo, necessitam encarnar-se em melhores condições e por assim por diante, conforme o progresso. Veja só que no budismo isso não é válido, né, na ideia de renascimento do budismo. Um ser altamente elevado, um bodhisattva, por exemplo, que é quase um Buda, pode, tendo nascido em uma família de príncipes numa vida anterior, renascer numa família paupérrima, segundo alguns, para ensinar também essas pessoas, sem que isso interfira de qualquer forma no seu desenvolvimento espiritual. E isso, portanto, mostra que para este ser renascer naquela família paupérrima não só não é um problema para o seu desenvolvimento espiritual, como ajuda no seu desenvolvimento espiritual. Não só dos outros, dele mesmo. Então, uma visão bem diferente dessa visão espírita aqui. Continua Kardec. As raças são perfectíveis pelo corpo, o que é bastante contestável, né, gente? Mas é somente pelo cruzamento com raças mais aperfeiçoadas que trazem novos elementos, que, por assim dizer, aí se enxertam os germes de novos órgãos. Até Blavatsky cai nessa falácia quando ela fala da futura raça, tal da quinta raça, que viria depois da raça atual, que ainda é considerada na teosofia a raça branca, né? Eles falam de 4 raças, e a atual seria a raça ariana, que aliás de onde veio toda aquela palhaçada que veio do nazismo, né? Vem tudo desse meio aqui que eu estou lendo. Continuando Kardec. Esse cruzamento se faz pelas migrações, pelas guerras e pelas conquistas. Sob esse ponto de vista, as raças são como as famílias que se abastardam quando não recebem sangue novo. Então, não se pode dizer que haja raça primitiva pura, porque sem o cruzamento essa raça será sempre a mesma, pois seu estado de inferioridade depende de sua natureza. Ela degenerará em vez de progredir, o que determina o seu desaparecimento ao cabo de certo tempo. Disse a respeito dos negros escravos: são seres tão brutos, tão pouco inteligentes, que seria vão esforço querer instruí-los. São uma raça inferior, incorrigível, profundamente incapaz. A teoria que acabamos de apresentar permite encará-los sob outro prisma. Na questão do aperfeiçoamento das raças é sempre necessário levar em consideração 2 elementos constitutivos do homem, o elemento espiritual e o corporal. É preciso conhecer ambos, e só o espiritismo nos pode esclarecer quanto à natureza do elemento espiritual, o mais importante por ser o que pensa e o que sobrevive, ao passo que o corporal se destrói. Assim como organização física, os negros são sempre os mesmos. Como espíritos, são inquestionavelmente uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças às quais muito pouco se pode ensinar. Mas por meio de cuidados inteligentes é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências e o que já representa um progresso que levarão para outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório de melhores condições. Trabalhando por sua melhoria,
trabalha-se menos pelo seu presente que por seu futuro, e por pouco que se consiga para eles é sempre uma aquisição. Cada progresso é um passo à frente que facilita novos progressos. Esse é o trecho que foi lido no texto do Franklin antes. Né? No mesmo envoltório, isto é, com os mesmos instrumentos de manifestação do pensamento, as raças só em estreitos limites são perfectíveis, pelas razões que acabamos de desenvolver. Por isso, a raça negra, enquanto raça negra, corporalmente falando, jamais atingirá os níveis das raças caucásicas, mas como espíritos é outra coisa. Pode tornar-se e tornar-se-á aquilo que somos. Apenas necessitará de tempo e de melhores instrumentos. Que absurdo, gente. Ou seja, é uma forma de dizer que só renascendo numa raça mais elevada, digamos a raça branca para ele, caucasiana, é que esses seres poderiam evoluir. Que absurdo, né, gente? Um absurdo. Isso me lembra o preconceito dentro do budismo, que o Vajrayana cita, né? Que se dizia antes que para se tornar um Buda tinha que renascer como homem na última vida antes de se tornar um Buda. Então, diziam que no plano lá elevado, espiritual, quando alguém precisava só de mais uma vida para se tornar um iluminado, se dizia, bom, agora você renasce como um homem porque é o jeito certo. Aí dizem, por exemplo, o Aryatara, né, um Buda que se tornou um Buda feminino, ficou indignada com isso e disse, não, eu vou renascer como mulher e é assim que eu serei conhecida, porque os corpos não têm nada a ver com isso. Então, ela, nesse caso, esse ensinamento contesta isso que foi dito agora pelo Kardec aqui. Que, aliás, continua da seguinte forma. Eis porque as raças selvagens, mesmo em contato com as raças civilizadas, ficam sempre selvagens. Entretanto, à medida que as raças civilizadas se desenvolvem, as selvagens diminuem até o desaparecimento completo, como desapareceram as raças dos Caraíbas, dos Guanches e outras. Que coisa incrivelmente eurocêntrica e racista, gente. Os corpos desapareceram, mas em que se transformaram os espíritos? Alguns talvez se achem entre nós. Alguns. Dissemos e repetimos, o Espiritismo rasga novos horizontes a todas as ciências. Quando os cientistas considerarem o elemento espiritual nos fenômenos da natureza, ficarão surpresos de ver que as dificuldades contra as quais esbarravam a cada passo desapareceram como que por encanto. Mas é provável que para muitos seja necessário renovar o hábito. Quando voltarem, terão tido tempo de refletir e trarão novas ideias. Acharão as coisas muito mudadas aqui na Terra. As ideias espíritas que hoje repelem terão germinado por toda parte e serão a base de todas as instituições sociais. Eles próprios serão educados e alimentados nessa crença, que ao seu gênio abrirá novo campo para o progresso da ciência. Enquanto esperam, enquanto ainda aqui se encontram, que eles procurem a solução deste problema. Porque a autoridade de seu saber e suas negações não tolhem, ao menos por um instante, a marcha cada dia mais rápida das ideias novas. Ou seja, ele ainda tenta dar esse foro de verdade a tudo que estava colocando. Daí tem um outro artigo chamado A Teoria da Beleza e a Frenologia, que foi escrito pelo André Siqueira, que está no espiritismo.net, que eu também vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, em que ele analisa isso tudo que eu li aqui. E ele tenta defender, obviamente, o Kardec, né? Dizendo que, bom, de certa forma falando que era um produto do seu tempo, que eu também concordo, né? Usando então a famosa Teoria da Beleza, que é um trecho, né, do Obras Póstumas, é um livro que foi publicado depois do falecimento do Kardec, talvez ele tivesse retirado, não sabemos. O importante é que está no Obras Póstumas e interfere na visão espírita até hoje. Esse é um ponto. Então, segundo esse texto do André Siqueira, esse problema de analisar essa questão do racismo, né, e desse preconceito já, e essa pseudociência que existia naquela época, ele passa por dois problemas que, segundo o autor aqui, né, segundo André Siqueira, desapareceram da cena atual, né, no mundo de hoje. Primeiro, o problema da beleza, relegado ao ostracismo pela influência cultural do consumismo, o qual passou a ditar os padrões de beleza praticados. Então, como hoje o conceito de beleza é bem diferente do conceito antigo e é considerado uma construção social, o conceito de beleza dado por Kardec nesse texto, né, a teoria da beleza, deixa de fazer sentido, assim como dentro do próprio budismo que eu falei, aqueles que acreditam que quem nasce feio é porque tem um karma ruim. O que é ser feio? O que é ser bonito, né, gente? E o outro problema da frenologia, que é um problema considerado científico no século XIX, né, e contra o qual Kardec escreveu
a teoria da beleza em virtude das implicações éticas que ele gerava à luz do entendimento do homem como um ser espiritual. Então, a frenologia foi relegada ao plano dos erros da ciência, mas ao lermos os textos de obras póstumas fora do contexto cultural do século XIX, perdemos o problema contra o qual Kardec se posicionava, segundo o autor aqui, né, o André Siqueira. Então ele vai tentar analisar a questão do conceito de beleza. Ele diz o seguinte: a Enciclopédia da Filosofia de Stanford afirma que o conceito sobre a natureza da beleza é um dos mais difíceis e controversos na filosofia ocidental. A beleza é um valor primitivo igual ao conceito de verdade, bondade e justiça. Principalmente o conceito de beleza tem sido debatido como um problema que oscila entre critérios objetivos e subjetivos, sempre influenciados por fortes fatores culturais. Os argumentos centrais sobre a beleza descrevem-na subjetivamente como um atributo que é percebido conforme a opinião de quem a observa. Neste contexto, a beleza seria um conjunto de atributos esperados por quem a procura, ou, objetivamente, como se a beleza tivesse fundamentos em uma forma primitiva que, sendo a forma das formas belas, define critérios para uma avaliação objetiva da beleza. E é também uma construção cultural, né, gente? No final do século XIX, o conceito de beleza começou a ser associado ao de prazer. John Locke, filósofo inglês, passou a descrever a beleza como aquilo que oferece prazer ao intelecto, contrastando com o conceito de beleza clássico em que medidas e proporções definiam os critérios do que seja o belo. Desde a ideia platônica de beleza como forma perfeita, o problema da identidade do belo encontrou um forte fundamento nas crenças e fundamentos da sociedade. Não foi diferente no século XIX. No século XX, marcou uma transição do conceito de beleza para a noção de utilidade. O belo passou a associar-se tanto ao prazer quanto ao que é útil. Um movimento que merece destaque, então, no século XIX, é o movimento da frenologia. É contra as implicações éticas que a frenologia provoca que Kardec escreveu o mencionado texto em obras póstumas como Teoria da Beleza. A abordagem do ensaio adota a seguinte linha de argumentação considerada no século XIX. 1. Se considerarmos verdadeira a posição da frenologia que determina que os aspectos morais são determinados pelas características físicas, que era isso que ela propunha. 2. Então deveremos considerar ser verdadeiro o conceito europeu relativo à inferioridade de outros povos, entre eles os da raça negra, uma vez que suas características físicas diferem dos padrões de progresso proclamados pela frenologia, como se refletindo na configuração física do indivíduo. 3. Se o padrão das formas determina, como reza a frenologia, o padrão de comportamento, e o comportamento determina a evolução da alma, como proclama o Espiritismo. 4. Então, sendo verdadeira a frenologia e o espiritismo, a raça negra não atende aos padrões de beleza e, consequentemente, só poderia receber espíritos atrasados. Olha que absurdo, né, gente? Continua o texto aqui do André Siqueira. Na atualidade, é fácil perceber que o argumento é falso. Hoje, sim, esses 4 pontos. Mas na época não era assim que se percebia, né, gente? O problema da frenologia não pode ser tratado como um problema verdadeiro e, portanto, suas conclusões são irrelevantes. Não são irrelevantes, não. Me desculpe o autor André Siqueira aqui, mas não são irrelevantes, porque isso, infelizmente, os trechos ainda estando nas obras espíritas ainda interferem no comportamento dos espíritas, de forma direta, indireta, consciente ou inconsciente. Essa é a minha questão. Continua ele. Daí a tese apresentada no texto da Teoria da Beleza, texto que ainda estava sob elaboração quando Kardec faleceu, apontava para a imortalidade da alma e a sua progressão. Portanto, a defesa era de que, mesmo que a alma fosse atrasada, como queria a frenologia, ela era suscetível de progresso. Os fundamentos da frenologia foram definidos por Franz Joseph Gall, que nasceu em 1758 e morreu em 1828. Quais são esses fundamentos? Aqui ele dá 6 fundamentos, que seriam: o cérebro é o órgão da mente, a mente é composta por vários e distintas faculdades inatas, porque são distintas, cada faculdade deve ter um assento separado ou órgão no cérebro.
O tamanho de um órgão, entre outras coisas, sendo iguais, é uma medida de seu poder. A forma do cérebro é determinada pelo desenvolvimento de vários órgãos. E, à medida que o crânio toma sua forma a partir do cérebro, a superfície do crânio pode ser tomada como um índice preciso de aptidões psicológicas e tendências. Essa era a falácia pseudocientífica da frenologia no século XIX. É deste aparato teórico que se deriva a noção de que certas propriedades do corpo devem indicar certas propriedades psicológicas, o que é aceito como verdade científica no século XIX. Para contrastar com o tema aceito pela comunidade científica, naquela época, Allan Kardec, em um ensaio que ele não publicou em vida e que apareceu na forma de um rascunho em obras póstumas, defende uma teoria da beleza à luz do espiritismo. Nesse texto, ele considera o seguinte, 4 pontos aqui. As características psicológicas estão na alma e não no corpo. É a primeira afirmação do Kardec nesse texto. Segundo ponto. Se o corpo possui propriedades psicológicas específicas, a tese central da frenologia, isso se deve ao fato de o espírito vinculado àquele corpo possuir tais características. Ou seja, transferiu do corpo para o espírito e só mudou de lugar a questão. Outro ponto. Estando certa a frenologia, haveria uma relação direta entre a forma do corpo e o aperfeiçoamento da alma. Mais uma falácia, inclusive, de muitos budistas que consideram que quem nasceu feio, entre aspas, é porque cometeu algum karma na vida anterior. Ou porque abusou da beleza ou da fortuna ou coisas assim, e aí nasceu em condições consideradas terríveis. E quarto, a teórica primitividade dos corpos menos belos não seria definitiva, pois o progresso alcança todos os espíritos. Perfeitamente racista isso aqui, gente. É incrível, né? Mas, diz o André aqui, concluímos então que, ensaiando uma conciliação entre os conceitos pseudocientíficos da frenologia e um ensaio sobre a beleza, Kardec pretendia analisar o problema à luz da imortalidade da alma e seu progresso. Hoje sabemos que não há relação entre as características físicas e morais, que não temos conceitos absolutos de beleza e que o texto de Obras Póstumas está equivocado em sua estrutura de pressupostos e no desenvolvimento de sua argumentação. Parabéns para o André Siqueira, que é um espírita, reconhecendo que esse texto é pseudocientífico e espiritualmente espúrio. Portanto, poderíamos aplicar aquele texto como se aplicou a própria frenologia às palavras do próprio Allan Kardec. Se a ciência demonstrar que o espiritismo está errado em algum ponto, ele se modificará neste ponto e seguirá com a ciência. Ponto. Então é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Mas essa teoria da beleza, onde é que ela está na obra, na codificação espírita? Está na Obras Póstumas, capítulo 11, onde diz Teoria da Beleza. Eu consegui achar aqui num site espírita, esse texto todo, é um texto mais ou menos longo, que eu vou deixar também linkado para vocês lerem ele por completo. Não vou ler porque se tornaria muito longo esse vídeo aqui, mas em outros textos ele vai sendo analisado e fica evidente. Porque os pontos principais a gente vai ter nesse vídeo, são os pontos mais pesados do texto. Mas só um trechinho muito interessante é o seguinte, dentro do original do Teoria da Beleza. Se nas vossas sociedades infelizes, no vosso globo ainda mal equilibrado, a espécie humana está tão longe dessa beleza física, é porque a beleza moral ainda está em começo de desenvolvimento. É a mesma falácia do início do vídeo aqui que eu falei. A conexão entre essas duas belezas é fato certo, lógico, do qual já neste mundo a alma tem intuição. Com efeito, sabeis todos quão penoso é o aspecto de uma encantadora fisionomia cujo encanto, porém, o caráter desmente. Se ouvis falar de uma pessoa de mérito comprovado, logo lhe atribuís os mais simpáticos traços e ficais dolorosamente impressionados quando verificais que a realidade desmente as vossas previsões. Que concluir daí, senão que, como todas as coisas que o futuro guarda de reserva, a alma tem a presciência da beleza, à medida que a humanidade progride e se aproxima do seu tipo divino. Não busqueis tirar da aparente decadência em que se acha a raça mais adiantada deste globo argumentos contrários a essa afirmação.
Sim, é verdade que a espécie parece degenerar, abastardar-se. Sobre vós se abatem as enfermidades antes da velhice. Mesmo a infância sofre as moléstias que habitualmente só se manifestam noutra idade da vida. É isso, no entanto, simples transição. A vossa época é má, ela acaba e gera. Acaba um período doloroso e gera uma época de regeneração física, de adiantamento moral, de progresso intelectual. A nova raça de que já falei terá mais faculdades, mais recursos para os serviços do espírito, será maior, mais forte, mais bela. Veja que aqui, isso que ele escreve, né, um pouco antes de Blavatsky, falar em nova raça também, pode ser que alguém tenha inspirado alguém aqui falando em nova raça, né, gente? Desde o princípio por-se-á de harmonia com as riquezas da criação que a vossa raça descuidosa e fatigada desdenhou e ignora. Ter-lhe-eis feito grandes coisas, das quais ela aproveitará, avançando pela estrada das descobertas e dos aperfeiçoamentos, com um ardor febril cujo poder desconheceis. E assim vai indo, vai indo, vai indo. E o texto aí tem algumas partes, inclusive, que são alguns adendos nesse próprio texto, que diz o seguinte aqui, inclusive esse que eu vou ler, diz o seguinte. Kardec tinha opiniões pessoais sobre alguns assuntos e não negava, isso está na nota. Né? Na introdução de A Gênese, ele declara sem rebuços e com a honestidade que lhe era peculiar apresentar algumas teorias que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Como vemos, o próprio Allan Kardec deu-nos a liberdade de aceitar ou de recusar suas opiniões pessoais, numa abertura digna de um verdadeiro missionário. Cabe, pois, ao leitor aceitar ou não as ideias emitidas pela pessoa de Kardec a respeito do negro e seu trabalho sobre a teoria da beleza. Não cabe aceitar ou não, gente. É racismo e não deve ser aceito. Não deve ser aceito, gente. Mas finalmente convém lembrar que Obras Póstumas não é um livro fundamental da doutrina espírita. Está na codificação, gente. Todo mundo estuda as obras e acaba influenciando, sim. Não me venham com essa chorumela. Aí tem um outro texto, que eu vou deixar também aqui, que é um dos que mais me interessa colocar, chamado Allan Kardec, a Ciência e o Racismo, que é do Adolfo de Mendonça Júnior, de Franca, em São Paulo. Vou deixar aí para vocês baixarem, é bem longo. Mas eu vou ler as partes finais desse material, porque é onde entra no ponto principal, depois de longas introduções sobre frenologia e outras coisas que eu já falei aqui. E a parte 6 desse estudo se chama Críticas ao Pensamento de Allan Kardec. É bem interessante apresentar esse material para vocês aqui. E diz o seguinte: para entendermos qualquer processo histórico, devemos nos despir de nossos preconceitos e nos vestir de conceitos relativos ao contexto histórico a ser estudado. Isso é, tentar compreender a sociedade de uma determinada época e como ela entendia sua realidade. Eu falei disso no início do vídeo, né, gente? Todo mundo escreve para o seu tempo, segundo conceitos e preconceitos do seu tempo. Concordo com o autor aqui. Se não tentarmos sentir o que acontecia, nosso trabalho estará comprometido, pois o mesmo será deturpado por nossos preconceitos e anacronismos. Então, os críticos do Allan Kardec, codificador do Espiritismo, apontam excertos em algumas de suas obras, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, a Gênese e obras póstumas, que seriam apócrifos ou contraditórios para acusá-lo de racista. No capítulo 5 do Livro dos Espíritos, destacamos um trecho da pergunta 222, que diz o seguinte: por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança otentote recém-nascida e a educardes nos nossos melhores liceus, fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton? Por que não, gente? Hoje nós dizemos sim, é possível. Se essa criança não tiver nenhum problema mental, nenhum transtorno mental ou cognitivo que lhe impeça, sim. Porque não há nenhum, no seu aparato cerebral, nenhum tipo de diferença com uma criança europeia. Simples, só que para o Kardec, que ainda aceitava a frenologia, não era assim. Continua o texto. Para alguns, a própria pergunta demonstra certo grau de racismo. E sim, é racismo. Pois supõe, segundo eles, que se uma criança africana que vive em uma comunidade isolada, ainda que estudasse nas melhores escolas, não teria a possibilidade de alcançar o nível intelectual de um erudito europeu.
Segundo seus contraditores, Allan Kardec expressa ainda mais o seu racismo na resposta a essa pergunta, quando ele afirma o seguinte, agora palavras do próprio Kardec. Em relação à sexta questão, dir-se-á sem dúvida que o Hottentot é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hottentot é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez, a sua raça, deserdada dos privilégios concedidos à raça caucásica? Ninguém concedeu privilégio nenhum à raça caucásica, gente. Parem com esse tipo de coisa. Se não é homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude que tudo isso. Segundo ela, não há várias espécies de homens. Há apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mais suscetíveis de progresso. Isto não está mais conforme a justiça de Deus? O problema é ele considerar que esses homens não são assim, diferentes evolutivamente, individualmente, independente de raça ou etnia. Ele também coloca que algumas etnias, né, no caso dos negros, inclusive aqui, seriam espiritualmente inferiores. Aí é que está um grande problema. Mesmo que a gente possa considerar problemático se isso fosse só colocado no ponto de vista do indivíduo, que já é um outro problema que no futuro também pode ser considerado incrivelmente preconceituoso, este aqui é evidente. Continua ele. O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se aperfeiçoar? Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução senão na pluralidade das existências são inumeráveis. Limitamo-nos aos mais gerais. Aí termina o texto do Kardec e volta ao autor desse material aqui que diz o seguinte. Allan Kardec é terminante ao afirmar que não há várias espécies de homens. Isso é, só existe uma espécie, a espécie humana. Até aí tudo bem. Ele usa o termo selvagem para designar a existência de homens cujas almas estão mais ou menos atrasadas, mas todos com capacidade para progredir. Só que o problema, gente, é que ele conecta essas almas a determinados tipos de raças e etnias que ele considera selvagens. Então, ele transfere o racismo físico para um racismo de alma. Então, é um racismo espiritual, né? E aí a gente chama de eugenia espiritual. Isso porque dá a entender que o homem branco é mais perfeito do que o homem negro. Isso hoje é inadmissível, gente, inadmissível. Porque ela acaba dando baliza para o elitismo, o classismo, que mata o povo preto no Brasil e em outros lugares do mundo. Não pode isso. Para ele, as diferenças culturais, econômicas, sociais entre o Hottentot e um caucasiano são explicadas pela pluralidade das existências ou reencarnação, um dos pilares do espiritismo. Diferenças culturais, econômicas, sociais entre o Hottentot e o caucasiano. Gente, isso é explicado por questão de justiça social, porque esses mesmos brancos caucasianos que ele enaltece tanto meteram a mão em muita coisa e por isso deixaram a África colonizada do jeito que ela está. É essa que é a questão. Então não vamos inverter o ônus aqui. Continua. Com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e de casta, pois o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, segundo teria dito o próprio Kardec. Allan Kardec se refere às almas selvagens como espíritos em evolução, e com o tempo, com as sucessivas reencarnações, atingirão o mesmo grau de progresso das almas esclarecidas. Portanto, ele não trata os selvagens como raças inferiores. Sim, mas como almas inferiores e atrelados à raça em que nascem. Gente, isso é um jogo de palavras. Como em sua época o conceito de racismo ainda não havia sido cunhado, ele não pode ser assim considerado. Ok, mais um jogo de palavras, porque se esse conceito é usado hoje por espíritas, hoje constitui racismo, gente. Até vou tomar uma água depois dessa. Nas questões 114 a 127 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tratou da evolução dos espíritos. Ele também dedicou um capítulo desse livro para tratar da lei de progresso, inserindo o espiritismo no debate sobre darwinismo social e evolução. Podemos dizer que para Allan Kardec todos os homens estão destinados ao progresso e que todas as almas chegarão à perfeição. Kardec também afirma que o espiritismo pode auxiliar o progresso destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos.
Na pergunta 776 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um comentário sobre a diferença entre o estado natural e a lei natural, demonstrando uma proximidade do Espiritismo com o evolucionismo e o progresso. Ele diz o seguinte: o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica melhor essa lei. Esse conceito de estado natural contraposto a de uma lei natural é incrivelmente confuso e dentro das ideias da ciência moderna, até da psicologia evolucionista moderna, não faz o menor sentido, gente. Continua aqui. Para Kardec, o Espiritismo avança em um campo ainda não pesquisado pela ciência, o terreno da espiritualidade, ou seja, seu objeto de estudo é o espírito ou o mundo espiritual. E aí tudo bem, né? Mas não só ele faz isso, né? Ele aproximou o Espiritismo da ciência e acercou-se dos eruditos da academia ao afirmar que, segundo o próprio Kardec agora, a ciência propriamente dita tem por missão especial o estudo das leis da matéria. O Espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual em suas relações com o elemento material. Descobre, na união desses dois princípios, a razão de inumeráveis fatos até agora inexplicados. O Espiritismo marcha de par com a ciência no terreno da matéria, admite todas as verdades que a ciência demonstra, mas onde terminam as investigações desta, ele começa as suas no terreno da espiritualidade. Então, muito complicado, né, gente? Para criticar uma obra, faz-se estudar o todo ou seu conjunto e não apenas alguns fragmentos, segundo diz o autor aqui, né? Partir do conhecido para o desconhecido. Então, ele analisa aqui alguns trechos de textos publicados na Revista Espírita, né, que são considerados como racistas. O primeiro trecho é aquele trecho que nós já vimos desde o início, lá do Frenologia Espiritualista e Espírita, a Perfectibilidade da Raça Negra. Começamos lá no primeiro artigo do Félix, né, que diz assim como a organização física, os negros serão sempre os mesmos, como espíritos, trata-se sem dúvida de uma raça inferior, Aí tem uma nota do tradutor aqui que diz o seguinte: Allan Kardec, por certo, está se referindo aos espíritos encarnados nas tribos incultas, selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta e que hoje, em contato com outros polos da civilização, vêm evoluindo progressivamente, como só ia acontecer com as demais raças, seja qual for a coloração de sua pele. Balela, jogo de palavras e puro preconceito, gente. Tá? Mais um outro trecho que saiu do Teoria da Beleza, que é publicado na Revista Espírita de 1869, esse texto, né, que está lá em Obras Póstumas. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo em sentido absoluto. O que é beleza em sentido absoluto, gente? Mas não é belo em sentido absoluto porque seus traços grosseiros, ó, questão de julgamento, seus lábios espessos, puro preconceito, acusam a materialidade dos instintos. Ó, o velho problema que vem desde o cristianismo católico lá em relação à questão do prazer, né, gente? Continuando. Podem exprimir as paixões violentas, mas não podem prestar-se a evidenciar os delicados matizes do sentimento, nem as modulações de um espírito fino. Fala o Kardec, o europeu, que diz então que os negros são muito mais lascivos do que os europeus, mas os mesmos europeus em que plena Idade Média, na época dos vassalos e suzeranos, né, as filhas dos vassalos tinham que ter a sua primeira noite com o suzerano, né, o dono daquela comunidade, daquele feudo. Muito interessante que são os negros que têm problema, mas os europeus aqui se passa pano para eles, né? Na Revista Espírita, há uma nota do tradutor onde ele aponta que Kardec foi influenciado pela ciência de sua época, principalmente pelas teorias racialistas, como as ideias de Gall e Lavater, que são a frenologia. Ele até faz uma diferença entre racismo e racialismo aqui, né? O racismo seria o preconceito direto que as pessoas podem ter e muitas vezes apresentam, né? E o racialismo, teorias científicas ou pseudocientíficas que tendem a definir uma raça como superior à outra. Por exemplo, nesse sentido, o aspecto racista do nazismo seriam teorias racialistas, por exemplo. Essa é a noção que ele faz,
quando vocês lerem os links que eu vou deixar aqui, vocês vão entender melhor o que ele fala. No livro O que é o Espiritismo, observamos a influência do evolucionismo social na obra de Kardec, da qual destacamos um trecho da questão 143, do item O Homem durante a Vida Terrena, do capítulo 3, intitulado Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Vamos ver o que diz aqui o próprio Kardec nesses trechos. Como progridem e como degeneram os povos? Se a alma é criada juntamente com o corpo, as dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas, como as dos homens da Idade Média. E desde então, pergunta-se por que têm elas costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida. Se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se ainda qual seria o fruto do trabalho feito para melhoramento de um povo, se esse tivesse de ser recomeçado com as almas novas que diariamente chegam. Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. Observação. Essas questões provocam outras que encontram solução no mesmo princípio. Por exemplo, de onde vem a diversidade de raças na Terra? Há raças rebeldes ao progresso? A raça negra é suscetível de subir ao nível das raças europeias? Olha a presunção, né, gente? A escravidão é útil ao progresso das raças inferiores? Olha que absurdo. Como se pode operar a transformação da humanidade? Então, nos textos acima, Allan Kardec, influenciado por fatores históricos e culturais e pela corrente predominante na ciência da época, que era racista, ou racialista pelo menos, mas na realidade desenvolveu todo um racismo aí, que sugeria uma hierarquia das raças, apresentou a ideia de evolução biológica da raça negra, que não era uma raça perfeita do ponto de vista biológico naquela época. Pelo menos essa era a crença da maioria dos intelectuais da academia contemporâneos de Kardec. E isso influenciou o pensamento do Kardec, tentando levar isso para a espiritualidade, gente. E deu com os burros na água, porque isso é completamente racista. No debate acerca do conceito de selvagem ou primitivo, encontramos dois caminhos, um negativo e outro positivo. A palavra selvagem caracterizou culturas e povos considerados atrasados e inferiores. No século XX, contrário a essas ideias, né, ainda bem, o antropólogo Lévi-Strauss colocou no mesmo nível os povos civilizados e as sociedades primitivas. O selvagem, para Lévi-Strauss, não era mais atrasado ou inferior ao civilizado. Outra coisa que Lévi-Strauss chama a atenção é que um povo primitivo não é um povo atrasado ou retardado. Um povo primitivo não quer dizer que seja um povo sem história, mas que o desenvolvimento dessa história nos escapa. É isso, gente. Isso já é suficiente para contestar Kardec. E qualquer outro que apresente esse tipo de coisa. Continua o texto. São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a raças ou a outros grupos humanos. Vemos isso aqui no Kardec, tem na teosofia e em todo o arianismo que deu origem ao nazismo e ao fascismo. E ainda persistem essas ideias. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes que os negros, que os alemães têm mais habilidade para mecânica, que os judeus são avarentos e negociantes, que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros, que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes, que os japoneses são trabalhadores traiçoeiros e cruéis, que os ciganos são nômades por instinto e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses. Pois é. O termo cultura teve vários significados ao longo dos séculos. Por muito tempo ele foi posto de maneira equivocada e preconceituosa. Acreditava-se que havia povos mais adiantados que outros, e o modelo utilizado para comparação era o europeu. Daí vem o eurocentrismo que nós falamos. Outros povos eram considerados selvagens, principalmente as comunidades indígenas e os povos africanos. Com a antropologia e a sociologia contemporâneas, cultura passou a ter um sentido social. Vejam só. A cultura é um fenômeno característico de todos os povos. Não existe cultura inferior ou superior. Existem culturas diferentes, portanto, não existe povo inferior ou superior. Assim, todas as sociedades humanas ligam-se a uma cultura. Cada cultura segue seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. Perfeito, esse trecho concorda.
Mas eu vejo, aqui até saindo um pouco do escopo do espiritismo, para o escopo popular, eu vejo essas tendências aqui equivocadas de definir cultura por uma certa evolução biológica ou da etnia ou raça que se faça parte no dia a dia, em várias comunidades. Aqui em Santa Catarina, onde eu moro, eu vejo muito do preconceito dos brancos da região com relação a negros, indígenas e outros, que se baseiam nesse tipo de ideia equivocada de cultura, gente. Vejo muito, e não é à toa que Santa Catarina, junto com o Rio Grande do Sul e Paraná, são os maiores antros de neonazismo de toda a América, né? E um dos mais fortes dentro do mundo, gente, fora da Alemanha, ali da Ucrânia e outros lugares, né? O leste europeu como um todo. Continuando o texto aqui. Allan Kardec, ao reafirmar o cunho científico do Espiritismo, assim expressou: o Espiritismo marcha de par com a ciência no terreno da matéria e admite todas as verdades que a ciência demonstra. Kardec considera a ciência como a única guardiã da verdade nos estudos sobre a matéria ou do mundo material. Ele também afirmou que o Espiritismo, caminhando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe mostrassem que está errado em algum ponto, ele se modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade for revelada, ele a aceitará. Ao dizer que o Espiritismo aceita as novas descobertas científicas, Kardec reitera seu caráter progressista. Esse aspecto científico do Espiritismo eu concordo plenamente. Mas no Brasil, que foi influenciado por um aspecto muito religioso do Espiritismo, mais cristão do que científico experimental, isso já não é bem assim. Aqui o preconceito se tornou muito forte. Um bom exemplo, gente, é em relação à Umbanda, né? Ainda que a história da Umbanda tenha suas controvérsias, mas se diz que ela teria nascido por causa do preconceito das casas espíritas contra o fato de médiums acessarem espíritos de pretos velhos, né? De espíritos de quem veio da África, de indígenas, que seriam os caboclos, de crianças, e dizendo que não eram povos avançados e falavam de modo errado para eles, que não tinham conhecimento espiritual, mas era mero racismo, preconceito com negros, com indígenas, e o fato de que as crianças naquela época não tinham nenhum poder de voz, nenhuma fala, né? Eles eram totalmente desconsiderados. Então, esse tipo de entidades que a Umbanda apresentava para o espiritismo, digamos, kardecista, né? O branco, era inadmissível. Dizem que foi por isso que a Umbanda teria sido criada pelo Zélio Fernandino de Moraes como uma alternativa, já que então essas entidades não podiam se apresentar como espíritas porque sofriam preconceito. Aí se criou a Umbanda, que então tecnicamente seria espiritismo também, mas com uma outra vibe, digamos, um outro viés, um viés até simbólico que não existe no espiritismo kardecista. Então, quando eu vejo, por exemplo, o próprio André Trigueiro, conhecido de vocês aí, né, jornalista que tem canal e fala muito sobre o espiritismo, já que ele é espírita, dizendo que para ele não existe espiritismo kardecista, só existe espiritismo, é desconhecimento desse fato em relação à Umbanda. Para mim existe sim o espiritismo kardecista e o espiritismo de Umbanda. Ah, mas chamar a Umbanda de espiritismo de Umbanda também não está errado? Eu acho que não, porque Umbanda é espiritismo. Todas as entidades que se manifestam na Umbanda com roupagens são espíritos da mesma natureza dos espíritos do espiritismo do Kardec. Então, é espiritismo, sim. Não só porque tem médiuns e tudo. Tem algumas diferenças no sentido que tem simbolismos e rituais, inclusive, e tudo mais. Mas é espiritismo, sim. Só que não dá para colocar os dois no mesmo lugar porque eles não se conversam de fato. Ainda que muitos umbandistas usem a codificação espírita nos seus estudos iniciais, mas até porque ele é espiritismo, mas na hora de praticar as coisas são feitas de modo diferente, né? Bem mais intuitivo. Então eu acho que vale sim, de um ponto de vista antropológico, cultural e sociológico, dividir o espiritismo em kardecismo e umbanda. Duas formas bem diferentes. E mesmo no espiritismo diz que tem outras correntes ainda, né? Que seriam chamadas até de espiritualistas. Aí. Então acho que faz sentido a gente repensar nessa questão. Continua o texto aqui. O espiritismo não se apartará da verdade e nada terá a temer das opiniões contraditórias, enquanto sua teoria científica e sua doutrina moral forem uma dedução dos fatos escrupulosa e conscienciosamente observados, sem preconceitos nem sistemas preconcebidos. É diante de uma observação mais completa que todas as teorias prematuras e arriscadas surgidas na origem dos fenômenos espíritas modernos caíram e vieram fundir-se na imponente unidade que hoje existe.
e contra a qual não se obstinam senão raras individualidades que diminuem dia a dia. As lacunas que a teoria atual pode ainda conter encher-se-ão da mesma maneira. O Espiritismo está longe de haver dito a última palavra quanto às suas consequências, mas é inquebrantável em sua base, porque esta base está assentada nos fatos. O conhecimento científico tem sua história e, por isso, algumas teorias científicas do passado são contestadas pela ciência contemporânea, ou seja, a ciência progride graças à tentativa e ao erro, às conjecturas e às refutações. A ciência progride a golpes de erros, Popper disse recentemente, e assim avança cada vez mais. No século XX, a ciência demonstrou que não existe raça inferior ou superior, tornando atual o pensamento de Kardec e de todos os pesquisadores de sua época sobre o assunto. Só que eu digo assim, agora nós precisamos mostrar que também não existe espírito superior ou inferior, porque ele foi usado isso aqui para transportar o racialismo, né, da frenologia da época para um racialismo de alma, uma eugenia espiritual, como eu digo. Então, isso ainda é um problema no espiritismo, sim, ainda é usado como forma de racismo. Continuando. Além disso, Allan Kardec esteve à frente de seu tempo ao avançar em questões como a discriminação das pessoas e aos direitos da mulher, numa época em que o preconceito era considerável. A mulher tinha o papel de obediente, serva e submissa e sofria agressões físicas, psicológicas e sexuais. Segundo Kardec, a igualdade da mulher era um direito natural e o Espiritismo inaugurou a era da emancipação da mulher. Muito bem, né? Elogios para ele nesse sentido, com certeza. E aí, nas considerações finais, ele coloca o seguinte aqui. Não existem raças humanas ou superioridade de um povo sobre outro. As raças são produto da nossa imaginação cultural, um conceito empregado não só para estudar populações, mas também para criar esquemas classificatórios que pareciam justificar a dominação de alguns grupos sobre outros. A antropologia, a história e a etnologia usam o conceito de etnia, ao invés do conceito de raça, para descrever a composição de povos e grupos identitários ou culturais. Os pesquisadores estão convencidos de que as diferenças genéticas não determinam as diferenças culturais. Vejam que ponto aqui. Hoje se sabe que só existe uma raça, né? A raça humana. Diversos entre etnias e culturas, somos uma única raça. Africanos, árabes, asiáticos, caucasianos, indianos e judeus não são de diferentes raças, são apenas de diferentes etnias. Embora não seja mais concebível do ponto de vista científico falar em raças humanas, temos que reconhecer a existência do racismo. Ele continua fortalecido na forma de senso comum, pela ignorância, pela força da repetição ou por preconceito. Foi o que eu acabei de falar há pouco aqui, né? Sobre as perguntas iniciais que objetivaram a pesquisa tratada nesse artigo, Allan Kardec teria sido racista? Seu pensamento precisaria ser revisado? Então, dos estudos aqui apresentados, segundo o autor aqui, de uma análise crítica sobre a temática, entendemos que a ciência tornou atual o pensamento de Kardec, ou seja, ele não era racista e não está ultrapassado. As bases do espiritismo permanecem sólidas como uma doutrina moderna porque aceita os avanços da ciência. Só que ainda temos que resolver a questão da eugenia espiritual que o espiritismo fala, né? Quando ele fala da alma e da conexão com o lugar onde se nasce, o tipo de tribo onde se nasce, entre os selvagens e tudo mais. Isso não está resolvido, gente. Não está resolvido e ainda se apresenta muito disso. Eu diria que isso está até na base, né, subliminar do maciço apoio dos espíritas à direita de Bolsonaro, que é incrivelmente preconceituosa, racista, anti-indígena, anti-tudo. Faz todo um sentido isso. Então o espiritismo é feito por homens brancos de tendência europeia, muitas vezes. São os que acabam dominando as casas espíritas. Eu sei, gente. Porque eu fui espírita durante muitos anos da minha vida. Com 15 anos eu já era palestrante espírita e sei muito bem o que eu vi. Na minha época dos 15 anos, 14, 15 anos, 84, 85, final da ditadura, né, eu via quantos membros do alto escalão do exército faziam parte das casas espíritas. Até me peguei com um na época dos meus 15 anos, que foi o que me fez sair do espiritismo. Eles eram incrivelmente moralistas, racistas, misóginos, homofóbicos e elitistas. Tanto que o filho de um deles, de um coronel, né, do exército, chegou a dizer num evento jovem espírita em 1985 que ele desejava que continuassem existindo pessoas pobres e miseráveis e necessitadas
para que ele pudesse ajudá-las. Putz grila, né, gente? Olha só a presunção desse filho de coronel do exército que fez parte da ditadura. Então, há sim racismo no espiritismo original, porque na verdade havia em todo o mundo colonialista europeu e ainda influencia o espiritismo hoje. Então, esse racismo baseado em certo darwinismo social, ele foi, como eu disse, base para o preconceito na Umbanda, né, contra a Umbanda. E a atualização do conceito de raças e evolução recém está sendo feita no espiritismo. Seria um neo-espiritismo se isso fosse feito, diferente do kardecismo original. Você tem que pensar em novas ideias. Se a evolução, né, dos seres não tem a ver com a etnia, muito menos raça, que já nem se usa mais esse conceito, em que eles nascem, e o europeu não é o ser mais evoluído do planeta, que é outra coisa que tem que ser derrubada, e aí todos os argumentos do Kardec que foram lidos aqui caem por terra, o que sobra para definirmos o que é um ser humano evoluído ou não? Unicamente o próprio indivíduo, não a sua raça, termo que não se usa mais, ou sua etnia, ou mesmo sua cultura. É uma questão de protagonismo do indivíduo. Isso, para mim, seria um neo-espiritismo viável. Fora disso, para mim, não serve. É a minha opinião, não serve. E aí, como eu disse, há o espiritismo kardecista e há um espiritismo de Umbanda, que é o que então tentou se contrapor a esse racismo. E acho que precisamos de um neo-espiritismo, daqueles que são espíritas talvez possam utilizar isso que eu falo como uma fonte de inspiração para reavaliar essa questão. Gente. Então, isso, a base de um certo fundamentalismo espírita, seria tentar manter essas coisas ainda. Né? Claro que esse fundamentalismo espírita, que eu acabei colocando no título, não é forte como fundamentalismos cristãos em geral. Obviamente que não, né? Obviamente que não. Mas ainda assim, gente, ainda assim ele existe. Existe baseado não só nessas ideias, mas em outras. Mas toda a base disso está num preconceito de raça, hoje etnia, então, num classismo e elitismo, né? E na ideia, que eu já falei até em outros vídeos, de que no espiritismo a evolução é moral. Contrário à evolução no hinduísmo, no budismo, que é uma evolução de sabedoria, não necessariamente de moral, né? A evolução dos espíritos dentro do espiritismo é considerada uma evolução moral. E o Kardec ainda atrelou essa evolução moral na época à raça em que se nascia. Ou a etnia, usando o termo atual. E isso é inadmissível, gente. Inadmissível. Tanto que acontece também quando budistas dizem que se você nasceu em certa condição, ou até você nasceu feio, vamos dizer assim, né, você não pode ser um ser muito desenvolvido de vidas passadas porque você aprontou alguma coisa. Não necessariamente, gente. Não é assim, porque a beleza é um construto social. Vamos pegar um exemplo. A Vênus de Willendorf, né, uma figura pré-histórica encontrada, né, é uma mulher de seios fartos, né, incrivelmente grande, literalmente obesa, era considerado em povos antigos e ainda em alguns povos no mundo um símbolo de beleza. Perfeito. Já para outros isso é considerado feio. A mesma coisa, a magreza. Para alguns pode ser considerado feio, a magreza excessiva no Ocidente, mas em algumas tribos africanas ela é considerada incrivelmente fonte de beleza, ou seja, questão cultural. Não existe a beleza absoluta que você define. Isso é o belo, e tudo que está fora desse padrão, desse cânon de beleza, não é considerado belo. Até a arte quebrou com esse cânon, gente, na arte moderna, e não se usa mais isso. Só falta essa espiritualidade ocidental quebrar com esses parâmetros. Enquanto isso não for quebrado, e eu digo até no budismo também, em muitos momentos, quando se pensa dessa forma equivocada, né? Mas a espiritualidade ocidental, que influencia essa turma Nova Era Namastê Gratiluz também, que muitos vêm via espiritismo para a espiritualidade, né? Para espiritualismo, também precisam fazer essa quebra, gente, ok? Esse é um ponto importante que nós temos que colocar. Eu espero que eu tenha me feito entender, mas como eu disse, eu preferi dar uma visão mais ampla da coisa, para que vocês avaliem, vocês julguem o que acham útil ou não. Se vocês acharem que esse vídeo trouxe um debate útil para vocês, como espíritas ou não espíritas, não importa, tranquilo, agradeço. Se vocês quiserem curtir esse vídeo, inclusive, se quiserem compartilhá-lo,
Se quiserem se inscrever no canal aqui, se for o caso, se quiserem se tornar membros do canal, tudo isso eu agradeço muito, gente. E se também quiserem fazer um Pix para ajudar o canal, né, com qualquer valor, eu deixo aqui a minha chave Pix, paystackle@gmail.com, que é também o e-mail para onde vocês podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, fundamentações de vídeos que eu falei que vocês venham a contestar. Se eu achar que é pertinente, eu faço outros vídeos falando. O pessoal está sempre me mandando material. E isso tem, de certa forma, abastecido os temas aqui. Exatamente as contestações ou até as corroborações de vocês ao longo dos vídeos. Quem quiser me seguir já sabe. Meu Instagram, @paystackle, youtube.com/paulstackle, para quem está assistindo esse vídeo incorporado em algum site ou rede social. Twitter, _paystackle. Página no facebook.com, canal Paulo Steckel, gente. Fiquem à vontade para me procurar onde vocês quiserem para a gente interagir. E tem um detalhe também. Quem gosta do Telegram, nós temos um grupo do canal Paulo Steckel no Telegram. Para que vocês encontrem esse grupo, podem ir aqui na descrição desse vídeo, lá no finalzinho, tem o link para entrar direto no nosso grupo, gente. Ok? Daí aguardo vocês lá para a gente comentar também sobre esse vídeo aqui. É isso, pessoal. Vamos então pensar sobre tudo isso que eu falei aqui. Todos os links que eu usei aqui, os materiais que eu usei, vão estar os links na descrição do vídeo para que vocês possam ler com mais calma. Eu não li tudo que está nele, são materiais que dariam 3 horas de vídeo se eu fosse ler tudo, né? E cansativo. Já deu mesmo assim praticamente quase 1h30, mas aí vocês podem fazer um estudo mais aprofundado de tudo isso, ok? Até o próximo vídeo então, pessoal!